Volto logo, mãe. É só uma aula extra, disse Roberta Andrade, estudante de 17 anos, ao sair apressada de casa em São Paulo, numa tarde de 2001. Ela nunca mais voltou. Era 15 de março de 2001, uma quinta-feira nublada na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. O cheiro de chuva pairava no ar úmido, misturado ao aroma do café que ainda fumegava na mesa da cozinha. Dona Conceição Andrade secava as mãos no avental enquanto observava a filha pegar a mochila escolar encostada na parede descascada do corredor. Roberta estava usando a blusa azul marinho do uniforme, a saia xadrez, que sempre reclamava ser muito comprida, e o tênis branco já amarelado pelo tempo. A casa era pequena, de 2 cômodos, situada numa rua estreita onde os vizinhos se conheciam pelo primeiro nome. O barulho dos carros na avenida principal ecoava entre as construções apertadas, enquanto o som de algum rádio tocava uma música sertaneja ao longe. Era o tipo de tarde comum na periferia paulistana, onde a vida seguia num ritmo previsível entre trabalho, escola e os pequenos sonhos que cabiam no orçamento. Roberta havia completado 17 anos em dezembro do ano anterior. Era uma jovem de cabelos castanhos ondulados, que sempre prendia num rabo de cavalo desalinhado e olhos escuros que brilhavam quando falava sobre os planos para o futuro. Queria ser professora de história, dizia a mãe nas conversas noturnas, quando dividiam o mesmo quarto pequeno e se deitavam em camas de solteiros separadas por menos de 1 metro. Mãe, a professora Marisa disse que quem não for na revisão vai mal na prova de amanhã, explicou Roberta, ajustando a alça da mochila no ombro. Era uma bolsa de tecido desbotado, com remendos nas laterais, mas que carregava com orgulho seus cadernos organizados e os livros emprestados da biblioteca escolar. Dona Conceição assentiu, como sempre fazia. Trabalhava como costureira numa confecção próxima e valorizava os estudos da filha acima de qualquer coisa. Roberta era a primeira da família a chegar ao 3º ano do ensino médio, e isso representava uma conquista que nenhum dinheiro poderia comprar. Não demora, filha. Você sabe que não gosto quando escurece. Eu sei, mãe. A aula acaba às 8h30. Pego o ônibus e estou aqui antes das 9. Roberta beijou a testa da mãe, um gesto rápido e carinhoso que fazia todos os dias, e saiu portão afora. Dona Conceição ainda a viu dobrar a esquina, caminhando na direção do ponto de ônibus, a mochila balançando no ritmo dos passos apressados. O uniforme azul marinho se perdeu entre as sombras da tarde que começava a escurecer. A escola estadual Professor Alcides Nascimento ficava a 4 quilômetros dali, no bairro vizinho da Penha. Roberta fazia esse trajeto há 3 anos, sempre no mesmo horário, sempre pela mesma rota. Conhecia os pontos de ônibus, os semáforos, as padarias e farmácias que marcavam o caminho. Era um percurso seguro e familiar. Por isso, Dona Conceição nunca se preocupou em acompanhá-la. Às 18h15, Roberta foi vista pela última vez por uma colega de classe, Patrícia, próxima ao portão da escola. Estava conversando com outras estudantes sobre a prova de história do dia seguinte, reclamando que não havia conseguido decorar todas as datas da República Velha. Parecia normal, tranquila, sem sinais de preocupação ou pressa incomum. Ela disse que ia entrar logo, que a professora já estava chegando. Lembraria Patrícia anos depois, durante os interrogatórios policiais. Mas Roberta nunca entrou na escola naquela noite. A professora Marisa Correia, responsável pela aula de revisão, fez a chamada às 18h30 e notou a ausência da aluna. Não era comum Roberta faltar, especialmente em véspera de prova, mas a professora assumiu que talvez tivesse acontecido algum imprevisto em casa. A aula seguiu normalmente, com 15 estudantes revisando os conteúdos de história brasileira. Enquanto isso, na Vila Formosa, Dona Conceição preparava o jantar e organizava a mesa para 2 pessoas, como fazia todas as noites. O arroz estava pronto, o feijão temperado com louro, e havia comprado 2 pãezinhos na padaria para acompanhar. Era uma refeição simples, mas feita com carinho para receber a filha após mais um dia de estudos. Às 21h30, quando Roberta ainda não havia chegado, Dona Conceição começou a se inquietar. Saiu até o portão para olhar a rua, esperando ver a silhueta familiar caminhando sob os postes de luz amarelada. A rua estava vazia, apenas alguns vizinhos voltando do trabalho e o som distante de televisões ligadas nas casas próximas.
Ela deve ter perdido o ônibus, murmurou para si mesma, tentando acalmar a ansiedade que começava a crescer no peito. Mas, quando o relógio marcou 20h10 e depois meia-noite, Dona Conceição soube que alguma coisa estava errada, muito errada. Roberta Andrade havia desaparecido. O primeiro raio de sol da manhã de 16 de março não trouxe Roberta de volta para casa. Dona Conceição havia passado a noite toda acordada, sentada na cozinha, com os olhos grudados na janela que dava para a rua. Cada barulho de passo na calçada fazia seu coração disparar. Cada sombra que passava sob os postes parecia ser a filha voltando com alguma explicação simples para o atraso. Mas a manhã chegou fria e silenciosa, sem Roberta. Às 7 da manhã, Dona Conceição bateu na porta da vizinha, Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos que morava ali há mais de 20 anos e conhecia todos os movimentos da rua. Rosa encontrou Conceição com os olhos vermelhos e as mãos tremendo, ainda vestindo a mesma roupa do dia anterior. Rosa, a Roberta não voltou para casa ontem. Ela disse que ia ter aula extra e não voltou. As duas mulheres se dirigiram juntas à delegacia do bairro, um prédio pequeno e mal conservado, onde funcionários sonolentos atendiam com pressa e pouca atenção. O delegado de plantão, um homem de meia idade com bigode grisalho, ouviu o relato de Dona Conceição com expressão cética. Senhora, sua filha tem 17 anos. Nessa idade é comum os jovens saírem, ficarem na casa de amigos, namorarem escondido. Quantas vezes isso não acontece e eles voltam no dia seguinte como se nada fosse? Minha filha não é assim, doutor. Ela nunca ficou uma noite fora de casa. Nunca. Alguma coisa aconteceu. O boletim de ocorrência foi registrado, mas sem urgência. Era apenas mais um caso de menor desaparecida, numa cidade que registrava dezenas deles toda semana. O delegado anotou os dados básicos. Roberta Andrade, 17 anos. Estudante. Desaparecida na noite anterior após sair para a aula de reforço escolar. Na escola, a notícia se espalhou rapidamente entre professores e alunos. A diretora, Sônia Martins, uma educadora experiente que conhecia Roberta desde o primeiro ano, ficou genuinamente preocupada. Roberta era uma aluna exemplar, pontual, dedicada, com sonhos claros de ingressar numa universidade pública. Não era o perfil de jovem que desaparecia voluntariamente. Ela estava normal ontem. Falamos sobre a prova, sobre os planos para o vestibular. Roberta queria ser professora, tinha metas, disse a diretora Sônia à polícia alguns dias depois. As investigações iniciais se concentraram no trajeto entre a casa e a escola. Os investigadores conversaram com motoristas de ônibus, cobradores, comerciantes do caminho. Alguns se lembravam vagamente de ter visto uma jovem de uniforme escolar, mas nada específico sobre Roberta ou sobre eventos incomuns naquela noite. Patrícia, a colega que havia visto Roberta pela última vez, foi interrogada diversas vezes. Repetia sempre a mesma versão. Roberta estava normal, conversando sobre a prova, reclamando das datas históricas que não conseguia decorar. Não havia mencionado encontros marcados, problemas em casa ou qualquer situação que pudesse explicar o desaparecimento. Ela falou de um menino? Perguntou o investigador. Não, Roberta não namorava. Ela dizia que primeiro queria terminar os estudos, passar no vestibular. As semanas se transformaram em meses e o desespero de Dona Conceição crescia a cada dia. Ela colou cartazes com a foto da filha em postes, pontos de ônibus, padarias e farmácias da região. O rosto sorridente de Roberta se multiplicou pelas ruas da Zona Leste, com os dizeres: desaparecida, Roberta Andrade, 17 anos. Qualquer informação, ligar para... Os telefonemas chegavam esporadicamente. Alguns eram pistas falsas, pessoas que achavam ter visto uma jovem parecida em bairros distantes, ou boatos sem fundamento sobre possíveis sequestros na região. Outros eram cruéis. Trotes de pessoas que se divertiam com a dor alheia, fingindo ter informações sobre Roberta apenas para alimentar esperanças e depois desaparecer. Dona Conceição emagreceu visivelmente ao longo de 2001. Os cabelos escuros ganharam fios brancos prematuros e as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. Ela mantinha o quarto da filha exatamente como Roberta havia deixado. A cama arrumada, os livros sobre a mesa, as roupas dobradas no guarda-roupa minúsculo. Todas as noites,
Preparava jantar para 2 pessoas, mesmo sabendo que comeria sozinha. A comunidade do bairro se mobilizou para ajudar nas buscas. Vizinhos organizaram caminhadas pelos terrenos baldios da região, vasculharam matagais e áreas abandonadas, conversaram com moradores de rua que poderiam ter visto alguma coisa. O pároco da igreja local incluiu Roberta nas orações dominicais, e as mulheres da paróquia montaram um grupo de apoio para Dona Conceição. Mas as investigações policiais esfriaram rapidamente. Sem pistas consistentes, sem suspeitos evidentes, sem provas de crime, o caso de Roberta Andrade se tornou apenas mais um arquivo numa estante lotada de desaparecimentos não solucionados. Os investigadores tinham casos mais recentes, com mais evidências, que demandavam atenção prioritária. Em 2002, no primeiro aniversário do desaparecimento, Dona Conceição organizou uma vigília na praça central do bairro. Cerca de 40 pessoas compareceram, incluindo professores da escola, vizinhos, colegas de classe e familiares distantes. Acenderam velas, rezaram e compartilharam memórias de Roberta. Foi um momento de dor e esperança, de lembrança e protesto silencioso contra o esquecimento. Minha filha não pode virar apenas uma estatística, disse Dona Conceição naquela noite, a voz embargada pela emoção. Ela era uma menina especial, com sonhos, com futuro. Alguém sabe o que aconteceu com ela? Mas os anos passaram e as respostas não vieram. A rotina de São Paulo engoliu o caso de Roberta Andrade, como engolia tantos outros mistérios urbanos. A cidade crescia, se transformava e as pessoas seguiam suas vidas, empurrando as tragédias não resolvidas para um canto escuro da memória coletiva. Dona Conceição continuou procurando, visitava regularmente a delegacia, pressionava por novas investigações, mantinha contato com outras famílias de desaparecidos. Sua casa se tornou um pequeno santuário da memória de Roberta. Fotos, certificados escolares, cartas que a filha havia escrito para amigos, pequenos objetos que guardavam seu cheiro e sua presença. O tempo, porém, é implacável com a dor humana. Dona Conceição envelheceu, adoeceu, se aposentou da confecção onde trabalhava. Os cartazes com o rosto de Roberta desbotaram sob o sol e a chuva. Foram cobertos por propaganda política e depois removidos pela limpeza urbana. A escola onde a jovem estudava passou por reformas, trocou de diretor, recebeu novos alunos que nunca souberam quem foi Roberta Andrade. Em 2010, quase uma década após o desaparecimento, Dona Conceição mudou-se para um apartamento menor, ainda na Zona Leste, mas em outro bairro. Não conseguia mais pagar o aluguel da casa onde havia criado a filha, e a solidão naqueles cômodos cheios de memórias havia se tornado insuportável. Ela levou consigo apenas o essencial: algumas roupas, fotografias de Roberta e uma pequena caixa com os pertences mais preciosos da filha. Entre eles estava a certidão de nascimento, o histórico escolar, algumas cartas de amor que Roberta nunca havia enviado, e a nota fiscal de uma aliança de prata que Dona Conceição havia dado de presente à filha no aniversário de 16 anos. A aliança tinha as iniciais R, A, gravadas na parte interna, um detalhe delicado que havia custado alguns trocados extras na joalheria do bairro. Roberta usava a peça todos os dias, até no momento em que saiu de casa pela última vez. Dona Conceição guardou a nota fiscal como guardava tudo que se relacionasse à filha, com cuidado obsessivo e esperança inabalável de que, um dia, aqueles objetos poderiam ser importantes para desvendar o mistério. Ela não sabia que estava certa. 22 anos depois, na manhã neblinosa de 11 de setembro de 2023, o barulho das máquinas escavadeiras ecoava pelos corredores abandonados da antiga escola estadual Professor Alcides Nascimento. O prédio estava desativado há mais de uma década. O que antes havia sido o local onde Roberta Andrade estudou e sonhou com o futuro, agora era apenas uma estrutura decadente, com janelas quebradas, paredes pichadas e mato crescendo entre as rachaduras do piso. A prefeitura finalmente havia decidido demolir a construção para erguer um centro comunitário no terreno. João Pereira, operário de 45 anos com mais de 20 anos de experiência em demolições, estava encarregado de esvaziar a cisterna localizada nos fundos da propriedade.
Era um tanque subterrâneo construído na década de 1980, usado para armazenar água em períodos de escassez, mas desativado há tanto tempo que poucos se lembravam de sua existência. Essa cisterna deve estar cheia de lixo e bicho morto, comentou João com o colega Marcelo, enquanto posicionava a bomba de sucção na boca do reservatório. O cheiro que subia do buraco escuro confirmava suas suspeitas. Décadas de abandono haviam transformado o local num depósito de detritos e água estagnada. A cisterna tinha cerca de 3 metros de profundidade e 2 metros de diâmetro. As paredes de concreto estavam cobertas por uma lama escura e viscosa, misturada com folhas apodrecidas, pedaços de plástico e outros restos que haviam se acumulado ao longo dos anos. A bomba trabalhava lentamente, sugando a mistura fedorenta e despejando-a numa caçamba estacionada no pátio. Por volta das 10 horas da manhã, quando o nível da água havia baixado consideravelmente, João desceu até a cisterna com equipamentos de proteção e uma lanterna potente. Sua tarefa era remover manualmente os detritos mais sólidos que a bomba não conseguia sugar. O trabalho era desagradável, mas necessário. Foi quando estava agachado no fundo da cisterna, raspando lama das paredes com uma pá pequena, que João sentiu algo metálico sob os dedos. Inicialmente pensou ser um pedaço de cano ou algum resto de ferrugem, mas quando limpou o objeto com um pano, percebeu que se tratava de uma pequena aliança de prata. "Marcelo, sobe aqui!" gritou da cisterna. "Achei uma coisa estranha." A peça estava manchada e oxidada pelo tempo, mas ainda era possível identificar que se tratava de uma aliança feminina, delicada, com algum tipo de gravação na parte interna. João subiu da cisterna e examinou o objeto sob a luz do sol. Com a ajuda de uma escova pequena, conseguiu limpar parte da oxidação e revelou as iniciais gravadas. R. Chasmo deve ser de alguma funcionária que trabalhava aqui, disse Marcelo, examinando a aliança, ou de alguma aluna que perdeu anos atrás. Mas João, que havia crescido na região e se lembrava vagamente de histórias sobre jovens desaparecidas, sentiu um desconforto estranho ao segurar a peça. Havia algo perturbador em encontrar uma joia pessoal no fundo de uma cisterna abandonada. Por que alguém estaria ali embaixo? Como a aliança havia parado naquele local? Durante o almoço, os operários conversaram sobre o achado com o encarregado da obra, seu Antônio, um homem de 60 anos que havia trabalhado em diversas escolas da região ao longo de décadas. Quando Antônio viu a aliança e as iniciais R.A., uma lembrança vaga despertou em sua memória. R.A., R.A., murmurou, franzindo a testa. "Espera aí, eu me lembro de uma menina que sumiu nesta escola, lá pelos anos 2000. Como era o nome mesmo? Roberta. Roberta alguma coisa. Foi um caso que deu muito o que falar na época. O encarregado sugeriu que levassem a aliança até a delegacia local, por precaução. Mesmo que fosse apenas uma coincidência, a descoberta merecia ser investigada adequadamente. João concordou e, no final do expediente, dirigiu-se até o distrito policial com a peça cuidadosamente embrulhada num papel. O delegado Carlos Henrique Silva, de 52 anos, recebeu João com certa desconfiança inicial. Casos de objetos encontrados em demolições eram comuns e, geralmente, não tinham relevância criminal. Mas quando ouviu sobre as iniciais R.A.N.G. e a menção ao nome Roberta, uma memória distante se ativou em sua mente. Silva havia trabalhado naquela delegacia no início dos anos 2000, quando ainda era investigador. Lembrava-se vagamente de um caso de desaparecimento que havia marcado a comunidade local. Uma jovem estudante que havia sumido a caminho da escola e nunca mais fora encontrada. "Vou verificar nos arquivos", disse o delegado a João. "Se essa aliança tem alguma relação com um caso antigo, precisamos investigar adequadamente." Foram necessárias algumas horas para localizar o processo nos arquivos empoeirados da delegacia. O nome completo estava lá: Roberta Andrade, 17 anos, desaparecida em 15 de março de 2001. O caso havia sido arquivado por falta de pistas consistentes, mas toda a documentação estava preservada, incluindo depoimentos, fotografias e uma lista detalhada dos pertences que Roberta carregava no dia do desaparecimento. Entre os itens relacionados no boletim de ocorrência constava
aliança de prata com gravação das iniciais R. Abá presente de aniversário dado pela mãe. O delegado Silva sentiu um arrepio percorrer a espinha. Após mais de 2 décadas, uma evidência concreta havia surgido no caso de Roberta Andrade. Não era apenas uma aliança qualquer encontrada por acaso. Era a aliança da jovem desaparecida, descoberta no local onde ela havia estudado, no fundo de uma cisterna que provavelmente nunca havia sido investigada adequadamente. Na manhã seguinte, o delegado Silva conseguiu localizar Dona Conceição Andrade através dos registros atualizados da Receita Federal. Ela estava com 73 anos, morando num pequeno apartamento na cidade Tiradentes, e ainda mantinha o mesmo número de telefone registrado no processo original. Dona Conceição, aqui é o delegado Carlos Silva, da Delegacia da Penha. Senhora, eu preciso conversar com a senhora sobre sua filha Roberta. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo e carregado. Dona Conceição havia recebido telefonemas assim outras vezes ao longo dos anos, sempre seguidos de falsas esperanças e novas decepções. Sua voz tremia quando respondeu: "O que foi que aconteceu, doutor? Encontramos algo que pode estar relacionado ao caso dela. A senhora pode vir até a delegacia hoje." 2 horas depois, Dona Conceição estava sentada na sala do delegado, com 22 anos de sofrimento gravados no rosto envelhecido. Suas mãos trêmulas seguravam a aliança de prata que havia dado à filha como presente de aniversário, décadas atrás. "É dela", sussurrou, com lágrimas nos olhos. "É a aliança da minha Roberta. Eu mandei gravar as iniciais na joalheria do seu Manuel, lá na Vila Formosa. Custou R$ 15 a mais, mas eu quis fazer uma surpresa especial para ela. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, o caso de Roberta Andrade tinha uma pista concreta. Uma pista que havia estado enterrada numa cisterna abandonada, esperando pacientemente para contar sua história silenciosa. A pergunta que atormentava a mente do delegado Silva, de Dona Conceição e de todos os envolvidos, era simples, mas inquietante. Como a aliança de Roberta havia parado no fundo daquela cisterna? E, mais importante ainda, o que mais estava escondido naquele lugar esquecido? A nova investigação começou na manhã de 13 de setembro de 2023, quando uma equipe da perícia técnica desceu até a cisterna esvaziada para procurar outras evidências. O delegado Silva coordenava os trabalhos pessoalmente, observando cada movimento dos peritos enquanto eles vasculhavam o fundo lodoso com instrumentos especializados. 22 anos haviam se passado, mas a descoberta da aliança reacendeu uma esperança que ele acreditava ter perdido para sempre, a de solucionar um dos casos que mais o haviam marcado no início da carreira. A cisterna revelou poucos segredos além da aliança. Os peritos encontraram alguns botões de roupa deteriorados, restos de tecido que poderiam ter pertencido a um uniforme escolar e fragmentos de uma carteira estudantil plastificada. O tempo e a umidade haviam destruído a maior parte das evidências orgânicas, mas havia o suficiente para confirmar que Roberta havia estado naquele local. Enquanto isso, Silva revisava meticulosamente o processo original de 2001. Relia cada depoimento, cada pista investigada, cada suspeita levantada na época. Um detalhe que havia passado despercebido décadas atrás, agora ganhava nova relevância. A escola possuía um funcionário responsável pela manutenção que tinha acesso a todas as áreas do prédio, incluindo a cisterna. O nome estava lá, enterrado em meio a dezenas de outras pessoas que haviam sido interrogadas superficialmente. Osvaldo Mendes, 34 anos, em 2001, trabalhava como zelador na escola havia 5 anos. Segundo os registros, ele havia sido ouvido apenas uma vez, dado um depoimento breve e liberado sem maiores suspeitas. Silva decidiu procurar Osvaldo Mendes. Através da Receita Federal e do INSS, descobriu que o homem estava com 56 anos, aposentado por invalidez desde 2018, e morava numa casa simples no bairro de Guaianases, também na Zona Leste. Divorciado, sem filhos, vivendo sozinho com uma aposentadoria modesta. Na tarde de 14 de setembro, Silva e o investigador Renato Costa bateram à porta da casa de Osvaldo. Era uma construção pequena e mal conservada, com muros descascados e um portão de ferro enferrujado. O jardim da frente estava tomado pelo mato,
e havia lixo acumulado próximo à calçada. Osvaldo atendeu a porta com desconfiança. Era um homem magro e curvado, com cabelos grisalhos despenteados e barba por fazer. Vestia uma camiseta velha e bermuda surrada, e tinha nas mãos um copo de cerveja, mesmo sendo apenas 14 horas da tarde. Seus olhos eram pequenos e inquietos, e ele desviava o olhar constantemente durante a conversa. Osvaldo Mendes, somos da Polícia Civil. Precisamos conversar com o senhor sobre um caso antigo. Que caso? Perguntou, a voz rouca e nervosa. O desaparecimento de uma aluna da escola onde o senhor trabalhava, lá em 2001. Roberta Andrade. Osvaldo hesitou por alguns segundos, como se estivesse processando as informações. Depois abriu o portão e convidou os policiais para entrar. A casa estava em péssimas condições. Móveis velhos, cheiro de mofo misturado com álcool, pilhas de jornais e garrafas vazias espalhadas pelos cômodos. Eu já falei sobre isso anos atrás, disse Osvaldo, sentando-se numa poltrona rasgada. Não sei de nada sobre essa menina. Nós encontramos a aliança dela numa cisterna da escola, informou Silva, observando atentamente a reação do homem. Osvaldo empalideceu visivelmente. Suas mãos começaram a tremer, e ele precisou apoiar o copo de cerveja na mesinha ao lado para não derrubá-lo. Por alguns segundos, permaneceu em silêncio, com o olhar perdido no chão. Como assim? Encontraram, murmurou. A escola está sendo demolida. Os operários esvaziaram a cisterna e acharam a aliança da Roberta lá dentro. O senhor sabe como ela pode ter parado naquele local? Osvaldo se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro na sala pequena. Suas mãos tremiam cada vez mais, e gotas de suor apareceram na testa. Apesar do dia não estar particularmente quente, era evidente que o homem estava extremamente nervoso. Eu não sei de nada sobre isso. Osvaldo, o senhor era o único funcionário que tinha acesso à cisterna. Quem mais poderia ter colocado a aliança lá? O interrogatório continuou por mais de 1 hora. Inicialmente, Osvaldo negava qualquer envolvimento, repetindo que não sabia de nada sobre Roberta ou sobre como a aliança havia parado na cisterna. Mas suas respostas eram confusas, contraditórias, e seu nervosismo era cada vez mais evidente. Silva usou uma estratégia psicológica comum em interrogatórios. Começou a apresentar suposições como se fossem fatos confirmados, observando as reações do suspeito. Osvaldo, nós sabemos que a Roberta esteve na escola naquela noite. Temos evidências forenses que comprovam isso. Não é verdade. Ela foi até lá procurar o senhor, não foi? Talvez quisesse pedir ajuda com alguma coisa, ou tivesse esquecido algo na sala de aula. Ela não... O que aconteceu naquela noite, Osvaldo? Foi um acidente? De repente, Osvaldo parou de andar e se virou para os policiais. Suas mãos estavam tremendo violentamente, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por alguns segundos, permaneceu em silêncio, como se estivesse tomando uma decisão terrível. Eu não queria que acontecesse, sussurrou, a voz embargada. Eu juro por Deus que não queria. Silva e Costa trocaram olhares. Após mais de 2 décadas, estavam prestes a ouvir a confissão do que havia acontecido com Roberta Andrade. Conta para nós, Osvaldo. O que aconteceu naquela noite? O homem se sentou novamente, enterrou o rosto nas mãos e começou a falar entre soluços. Ela voltou à escola por volta das 9 da noite. Disse que tinha esquecido um livro na sala de aula, que precisava dele para a prova do dia seguinte. Eu estava terminando a limpeza dos banheiros quando ela apareceu no portão. Silva fez anotações detalhadas enquanto Osvaldo continuava. Eu abri para ela entrar. Era uma menina educada. Sempre cumprimentava todos os funcionários. Fomos até a sala dela no 2º andar. Ela pegou o livro que estava na mesa e na descida, ela tropeçou na escada. Tropeçou? A escada estava com um degrau solto. Eu sempre dizia para o diretor consertar, mas ele nunca dava atenção. Ela desceu correndo, como os jovens fazem, e o pé dela ficou preso. Caiu de cabeça no corrimão de ferro. Osvaldo fez uma pausa longa, respirando com dificuldade. Quando cheguei perto dela, já estava... Ela não respondia. Tinha muito sangue na cabeça. Eu fiquei desesperado. Não sabia o que fazer. Por que não chamou uma ambulância? Por que não ligou para a polícia? Eu estava com medo, gritou Osvaldo, levantando a cabeça pela primeira vez.
Vocês não entendem como era naquela época. Eu era um homem pobre, sem estudo, trabalhando numa escola. Se encontrassem uma menina morta comigo sozinho ali dentro, iam pensar que eu tinha feito alguma coisa com ela. Silva continuou anotando, tentando manter a neutralidade enquanto ouvia a confissão. E depois? O que o senhor fez com o corpo da Roberta? Osvaldo voltou a esconder o rosto nas mãos. Sua respiração estava cada vez mais agitada, e ele precisou de alguns minutos para conseguir continuar falando. Eu carreguei ela até o porão da escola. Ficou lá por 2 dias enquanto eu pensava no que fazer. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Sabia que se alguém descobrisse, minha vida acabaria. E a cisterna? No sábado, quando não tinha aula, eu levei ela para lá. A cisterna estava seca há anos, ninguém nunca descia lá. Pensei que ninguém ia achar. E a aliança? Ela saiu do dedo quando eu estava colocando ela lá embaixo. Caiu na água que tinha no fundo. Eu tentei pegar, mas estava escuro, e eu estava desesperado para sair daquele lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado. Silva observava Osvaldo, que chorava compulsivamente. 22 anos de culpa e segredo finalmente expostos. Costa anotava cada palavra, cada detalhe que poderia ser verificado posteriormente. Osvaldo, onde está o corpo da Roberta agora? Ainda lá. Eu tampei a cisterna com placas de concreto alguns meses depois. Disse para o diretor que era para evitar acidentes, que alguém podia cair lá dentro. Ele concordou e mandou selar definitivamente. Silva sentiu um arrepio. Durante todos esses anos, enquanto Dona Conceição procurava desesperadamente pela filha, enquanto a comunidade especulava sobre sequestros e fugas voluntárias, Roberta estava ali, a poucos metros das salas de aula, onde havia sonhado com o futuro. Por que o senhor não contou isso antes? Por que deixou uma mãe sofrer todos esses anos sem saber o que aconteceu com a filha? Osvaldo levantou os olhos injetados de lágrimas e, pela primeira vez, olhou diretamente para os policiais. Porque eu sou um covarde, porque eu tinha medo de ir para a cadeia, porque cada dia que passava ficava mais difícil contar a verdade. Ele fez uma pausa e continuou, a voz quase inaudível. Mas todos os dias eu pensava nela. Todos os dias eu via o rosto daquela menina na minha cabeça. Não consegui ter uma vida normal depois disso. Silva fechou o caderno de anotações e olhou para Osvaldo com uma mistura de compreensão e repugnância. O senhor vai ter que vir conosco para formalizar essa confissão na delegacia, e vamos precisar que nos ajude a localizar exatamente onde está o corpo da Roberta. Osvaldo assentiu, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos seus ombros. Eu sei exatamente onde ela está. Todos esses anos eu soube exatamente onde ela estava. Na manhã seguinte, uma nova equipe de peritos retornou à escola abandonada, desta vez equipada com ferramentas adequadas para quebrar o concreto que selava a cisterna. Osvaldo estava presente, algemado e escoltado por 2 policiais, indicando o local exato onde havia escondido o corpo de Roberta Andrade. Quando as placas de concreto foram removidas e os peritos desceram novamente à cisterna, encontraram os restos mortais da jovem estudante que havia desaparecido em março de 2001. O tempo havia deteriorado significativamente os ossos, mas ainda era possível identificar fragmentos do uniforme escolar e alguns objetos pessoais. Roberta Andrade finalmente voltaria para casa. Na tarde de 18 de setembro de 2023, Dona Conceição recebeu o telefonema que havia esperado por 22 anos e 6 meses. O delegado Silva ligou pessoalmente para informar que sua filha havia sido encontrada e que o responsável pelo que aconteceu havia confessado. Ela não sofreu, Dona Conceição, disse Silva, tentando amenizar o impacto da notícia. Foi um acidente, e o homem carregou essa culpa todos esses anos. Do outro lado da linha, Dona Conceição chorou em silêncio por vários minutos. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de alívio. Depois de mais de 2 décadas de incerteza, finalmente sabia o que havia acontecido com sua filha. Obrigada, doutor. Obrigada por não ter desistido da minha Roberta. O funeral de Roberta Andrade foi realizado numa manhã ensolarada de outubro de 2023. Estava presente a mãe, agora com 73 anos, alguns antigos colegas de escola que se lembravam da jovem estudante, professores aposentados, vizinhos do antigo bairro
e dezenas de pessoas da comunidade que haviam acompanhado o caso ao longo dos anos. Durante a cerimônia, Dona Conceição segurava nas mãos a aliança de prata que havia dado à filha como presente de aniversário, a mesma aliança que, mais de 2 décadas depois, havia revelado a verdade sobre o desaparecimento. Minha filha finalmente pode descansar em paz, disse ela no cemitério, diante do caixão que continha os restos mortais de Roberta. E eu também. Oswaldo Mendes foi condenado por ocultação de cadáver e foi sentenciado a 8 anos de prisão. Durante o julgamento, ele manteve a versão de que tudo havia sido um acidente trágico e que sua única culpa era ter tentado esconder o que aconteceu por medo e covardia. O caso de Roberta Andrade se tornou um marco na história criminal da Zona Leste de São Paulo, não apenas pela duração da investigação, mas pela forma como uma pequena aliança de prata guardou um segredo por mais de 2 décadas até ser descoberta no lugar mais improvável. Para Dona Conceição, que morreu pacificamente em 2025, aos 75 anos, os últimos 2 anos de vida foram os mais tranquilos que havia experimentado desde 2001. Sabia onde sua filha estava, sabia o que havia acontecido e sabia que Roberta havia morrido tentando fazer a coisa certa, voltar à escola para buscar um livro para a prova do dia seguinte. Era exatamente o tipo de coisa que a Roberta que ela conhecia faria. A aliança de prata, que havia começado como um presente de amor materno e se transformado numa chave para a verdade, foi enterrada junto com os restos mortais de Roberta no cemitério da Vila Formosa. Mãe e filha, finalmente reunidas, puderam descansar em paz. Mas para os moradores da Zona Leste de São Paulo, o caso deixou uma pergunta inquietante que ecoa até hoje. Quantas outras verdades estão escondidas nos lugares esquecidos da cidade, esperando o momento certo para serem descobertas? Quantas outras alianças perdidas ainda têm histórias para contar?